Antes de cruzarem a porteira de casa, mamãe e Tião viram a carroça do padre voando baixo na estrada de terra. Dentro dela seguiam o clérigo e o farmacêutico. Mamãe, o que está acontecendo? Perguntou meu irmão, não se aguentando mais. Eu não sei, meu filho, mas essa vila está com uma vibração diferente. Há algo grande se aproximando, posso sentir, disse minha mãe, olhando os pelos do próprio braço se oriçarem. Na carroça, Liberato tentava se segurar como podia. Senhor, acalme-se, vamos virar. Não temos tempo, irmão. Precisamos saber onde estão, antes que eles saibam de nós. Quem são quem, senhor? Tá dizendo de sua visão? Perguntou o farmacêutico enquanto a carroça quase virava nos pedregulhos. O padre seguia tirando do cavalo tudo o que podia. Eles são muito Liberatos, como avisado, incontáveis e sedentos por sua crueldade. Vi 2 vultos. Um deles desprendia grande esforço para invocar o segundo. Ele conseguiu. Esse já deixou as profundezas e vaga entre nós. Foi trazido pelo primeiro que segue tentando abrir o portal para os outros. Temos de encontrar logo quem os invoca e detê-lo, ou em pouco tempo não teremos mais controle, explicou o padre. Na casa do Siqueira eles conversavam. Mas o que será que o padre viu afinal, mulher? Veja o milharal como é que ficou, disse seu Bento. Não sei, bem. O rosto dele mudou também, você viu? Ficou abismado. Tô com medo por dito, Zezé. Nosso menino não merece isso não, disse o homem vendo o garoto do lado de fora com os cavalos. Foi nessa hora que Zezé fez uma proposta. Bem, e se nós sumisse? Vamos pegar nosso menino, vamos pra casa da sua mãe ou da tia Dirce. Vamos cair nesse mundo, Bento. Eles nunca mais vão ver nossas forças. O homem, no entanto, negou. Eles não vão, mas Deus vai, Zezé. Deus vê tudo. Lembra que é nosso dever cuidar de Dito, de zelar por ele? Mas como um fio de sangue, ele também não nos pertence, e sim a Deus. Lembra do que foi falado? Cuidem dele até que chegue a hora. Aí então ele há de cuidar de vocês. Veja de quantos apuros Dito já nos tirou. Quanto que ele tem nos ajudado com esse sítio, desde que chegou ainda menino com as fraldas sujas, você lembra? Vou nem falar nos vizinhos. A gente não pode querer que ele seja só nosso, Zezé. Ele é um menino de Deus, tem um propósito, sempre soubemos disso. Ah, homem, eu não tô falando por nós, tô falando por ele. Ninguém quer ser o que ele é não, Bento. Isso lá é vida de gente. Por que Deus, ao invés de abençoá-lo, lhe daria uma maldição, hein? Disse eu não sei, Zezé, mas nós não podemos questionar a Deus, apenas zelar pelo menino e dar nosso amor. Se você quiser um menino só pra nós, vai ter de enfrentar Liberato. Você já viu do que ele é capaz de fazer, Zezé? Vou nem falar do padre. Desse aí é que eu tenho mais medo. Pois eu não tenho. Se for pra ajudar meu menino, eu enfrento seja lá quem for, seja do céu ou debaixo dessa terra. Tô pra te falar isso, seu Bento Siqueira. Eu tô pra te falar, viu? Disse Zezé, juntando as coisas e deixando o marido sozinho. Queria que as coisas fossem simples assim, minha Zezé. Como é que eu queria? Na casa de Dona Maria dos Balaios, seu Manel chamou pela mulher. Ela estendia algumas roupas do lado de fora quando ouviu. Dona Maria, ao entrar, encontrou seu Manel tentando pular sozinho da cadeira. Ela o advertiu. Quando estava nervoso fazia aquilo, mas nunca era algo bom. Diversas vezes se machucou em quedas desnecessárias. Manel, já te pedi, bem, não faça isso. As crianças, cadê? Estão por aí. O que é que você precisa? Maria, vem cá. Eu tô preocupado. Viu os olhos de Dona Gena quando falou do celeiro deles atacado? E se os assuntos da vila sobre o lobisomem for verdade? O que vamos fazer para proteger nossa casa e os meninos? Não fala isso, homem. Isso é conversa de bodega. Daqui a pouco eles vão pegar a onça, você vai ver. Não há de ser nada além disso. Manel ficou sério. Mas a desmiolada da Mariana solta por aí, isso sim que me preocupa, completou a senhora. Seu Manuel, que tinha expressão preocupada, mudou para de raiva. Ela sabe o que é da vida, Maria. Não tem que se preocupar com aquela lá. Manel, como é que pode falar assim? Ela ainda é nossa filha, homem. Pois para mim deixou de ser faz tempo, disse ele, lembrando de algo realmente doloroso para si, mas que nem mesmo Dona Maria dos Balaios dava conta. Aquele dia foi de muito trabalho na minha casa. Mamãe, papai e Domingos ajeitaram tudo o que precisaram. Tião cuidou dos animais enquanto eu dava um jeito na casa.
O dia já tinha chegado ao fim quando o papai nos colocou para dentro. Não queria nenhuma surpresa dessa vez. Passou então uma enorme tora e um cavalete escorando as portas da cozinha e da sala. Na janela da frente ele escorou com a própria cristaleira que tínhamos. A dos fundos reforçou a taramela com sarrafos de ipê. Naquela noite, no entanto, nada aconteceria, nem nas 2 outras noites seguintes. Na chácara do Siqueira, Dito deixava a casa contra gosto de sua mãe. Seguia na direção do terreiro. Não, eu não vou deixar isso acontecer. Meu filho não vai ser amarrado, dizia a mulher segurando os braços do marido. Dito seguia na direção de um local improvisado abaixo da casa. Zezé, me solta. Já é noite. Quer ver desgraça, mulher? O pranto não deixava Zezé compreender o marido. Dito seguia do lado de fora rumo a um alçapão. Ali era onde Liberato e Bento haviam improvisado aquilo que chamariam de abrigo. Em momento algum, Expedito questionou alguém. Seguiu arrastando as correntes que trouxera de dentro da casa, totalmente alheio aos pedidos de sua mãe. Já Bento estava resignado. Soltou-se de Zezé, que os acompanhou em desespero. Eu não vou permitir isso, não. Eu vou amarrar o padre Liberato. Eu vou. Vocês vão ver. Seguia ela gritando atrás dos dois. Bento, não permita isso. Deus, por quê? Dito tinha os olhos cheios de lágrimas. No abrigo abaixo da casa, o pai se preparou. Antes de obedecer o que havia se designado, ele se aproximou de seu filho. Olhou nos olhos do menino, que escondeu a lágrima prestes a rolar. Você é corajoso, filho. Sempre foi. Tenho tanto orgulho de ser seu pai, disse o homem emocionado. Só tô fazendo isso pro seu bem. Se há de me perdoar um dia. Dito apertou o pai num abraço e foi na direção de uma das pilastras. Ali, preso ao concreto, estavam grilhões. O pulso de Expedito enquanto o menino soltava-se facilmente dos elos que prenderiam a fera, o que fez o coração do pai dele doer ainda mais. Ao ver os pulsos magros do filho resignados dentro das correntes, Bento chorou. Vá, meu pai, precisa ir agora, disse o garoto. Bento prendeu e conferiu tudo conforme Liberato havia ordenado. Ficou ali na companhia do filho, enquanto Zezé gritava do lado de fora. Quando a lua despontou no céu, Bento deixou o abrigo. Arrastou Zezé para casa, que correu logo para a cozinha. A mulher jogou-se ao chão, colando os ouvidos no assoalho. Fi, tô aqui com você. Resiste, fi. Ela implorava. Dito buscava de onde vinha aquela voz. O medo passou a tomar conta do garoto. Os olhos da mulher, fixados na fresta do assoalho, podia ver o corpo magro do menino tremendo. Foi quando o terror tomou conta dela. Ela pôde ouvir um som parecido com rosnados vindo de dentro do abrigo. O pescoço de Dito começou a se mover, primeiro lenta e depois apressadamente. Eram movimentos de cima para baixo e depois de um lado ao outro. O som era um misto de rosnados e da voz do próprio menino. Foi então que o corpo magro de Expedito contorceu-se, como se prestes a partir ao meio. As articulações estalavam quando ele gritava atordoado por uma agonia selvagem. Sua pele ardia em chamas e pelos grossos e escuros brotavam de seus poros. Parecia ser o enxame de vermes na carne de um cadáver putrefato. Cada célula do corpo de Expedito parecia prestes a implodir, redesenhando brutalmente a estrutura e dobrando ele de tamanho. Os dentes projetavam-se na mandíbula alongada, onde o nariz havia desaparecido. Restaram no lugar apenas as narinas que se dilatavam em espasmos buscando por ar. Os olhos antes castanhos eram agora círculos de fogo avermelhados, destacados contra a face daquela fera já sem nenhum traço de humanidade. A transformação durou apenas alguns segundos, porém pareciam horas de tortura. A fera rugia entre as presas com as algemas de ferro lhe apertando ao redor do pulso. A criatura riscava o ar com as garras animalescas. Zezé assistiu a tudo aquilo. Diante de toda a cena de horror que presenciara, não pôde se controlar. Bento ouviu a face dela batendo ao chão quando desmaiou.
O marido correu para acudir a mulher, porém não olhou por onde ela havia olhado. Aquela era uma determinação do padre. Façai apenas aquilo do qual vos tenho dito, Bento, sob pena de enlouquecer-te. Ajude teu filho nos dias de treva, até que lhe recebas o chamado. Bento lembrava da fala do velho homem de Deus, quando questionou sobre a força e a inteligência de Dito pela primeira vez. Desde então obedecia cegamente os conselhos do padre, até o dia que, por insistência grande de Zezé, acabou matriculando o jovem na escolinha. Zezé recuperava a consciência, enquanto o som animalesco da criatura abaixo de seus pés tomava conta da casa. Bento, nosso menino tem uma maldição. É um maldito, Bento. O homem abraçou a mulher e ambos rezaram ajoelhados no chão da cozinha. Naquela noite não houveram ataques a nenhum rebanho na região. Os Siqueira passaram a noite ali mesmo na cozinha rezando. Quando o sol raiou, Zezé correu direto para o abrigo. O próprio Expedito havia se libertado dos grilhões. Ao vê-los, o pai o abraçou. Não havia ferimento algum no garoto, apenas resquícios de cansaço por parte do jovem menino. Aos poucos ele há de se acostumar, disse Liberato certa vez quando orientou a construção daquele abrigo. Na noite seguinte, Dito seria preso mais uma vez. Bento fez tudo novamente como havia de ser feito. Zezé, no entanto, passou o dia calada, não se lamuriou, deixando a entender que também havia entendido o que precisava ser feito. Ao deixar Dito no abrigo, Bento foi até a mulher, que estava deitada em seu aposento. Hoje é a última noite de lua, Zezé. Amanhã a vida vai voltar ao normal, até o próximo ciclo, disse o marido com um olhar triste. Não devíamos ter de aceitar isso, Bento. Devíamos deixar que ele faça o que tem que fazer. Sair, correr por aí, se alimentar. Bento encarou Zezé seriamente. Você não tá pura, mulher. Nosso filho se transforma numa besta que ninguém acredita. Você quer deixar ele solto? Ele pode matar nossos bichos, pode matar a gente, Zezé. Isso não seria culpa nossa. Seria a culpa daquele padre e de Liberato que trouxe isso pra vida do menino. Ah, mulher, você ainda não entendeu, não foi? Dito não é só um menino. Ele tem um propósito, uma missão. Nós só temos que cuidar dele até esse dia chegar. Só isso que Deus pediu de nós. Pois eu não acho que isso é coisa de Deus não, Bento. Vi meu filho virar um bicho, uma criatura horrorosa, com pelo, dente, garra. No céu não tem dessas coisas. Isso é obra do encardido. Zezé, chega. Não fala o que você não sabe. Vamos esperar a vontade de Deus manifestar. Nós somos pequenos demais para questionar essas coisas. Mas Deus sabe de tudo. Zezé virou-se de costas e deixou o marido falando sozinho. No abrigo, Dito rosnava em fúria tentando se soltar. Quando seu corpo se encurvou sobre o peso da metamorfose, a força sobrenatural da criatura venceu os grilhões. Dito projetou o corpo à frente, rompendo as grossas correntes que prendiam a fera. Nessa hora, a criatura estava totalmente liberta. Do quarto, Bento ouviu a porta do abrigo virar abaixo. Pegou sua peixeira e correu até a sala. Os cavaletes que reforçavam a segurança estavam lá. Porém, Bento sequer teve tempo de respirar aliviado. Viu quando o cavalete e porta foram arrebentados. À frente de Bento se descortinou uma enorme criatura transformada. Deus do céu, manda seus anjos! Ele implorou, impressionado com o que via. A criatura à frente dele rosnava babando. Bento deu passos para trás enquanto a criatura vinha em sua direção. Afaste-se! Afaste-se em nome de Deus! Ele implorava. A fera, no entanto, não tinha humanidade. Estava faminto e sedento. Sem ter para onde ir, Bento se viu encurralado na parede. A fera então se jogou contra ele, o pressionando. Fi, meu filho, tem misericórdia! Pedia o velho homem do campo. A fera, ao ouvir o pedido de clemência, levou as duas patas à cabeça. Seus olhos de fogo encararam Bento, que mais uma vez pediu. Meu filho, sou eu, seu pai, não faça isso! A criatura pareceu ouvi-lo. Mas nessa hora, da boca de Bento escorreu um filete de sangue. Ao pressionar Bento contra a parede,
Dito cravou a faca que o pai carregava involuntariamente no peito dele. A criatura parecia lamentar nessa hora. Zezé surgiu no corredor atraída pelo barulho. Ao ver o marido sangrando, soltou um grito de dor. Nessa hora, Dito fugiu pela porta desesperado enquanto Zezé acudia o marido. Deus, não permita algo assim, dizia ela em desespero. Bento segurava a faca presa ainda na barriga. Busque Liberato, Zezé. Vá atrás dele. A mulher não sabia o que fazer. Estava atordoada. Bento, me perdoe. Fui eu soltei. Ela estava realmente transtornada. Deixou o homem agonizando e correu. Pulou no cavalo e saiu porteira fora desesperada. Por favor, senhor, salve meu marido. Ela implorava aos céus. Foi quando um golpe arremessou o cavalo e Zezé no meio do matagal. O cavalo do Siqueira estava sendo atacado. Com dificuldades para ver, Zezé se levantou e tentou ainda correr. Chorava e pedia a Deus que a ajudasse. Nessa hora, à frente dela, uma imensa criatura negra saltou. Zezé então perguntou: Dito, é você? A criatura emudeceu. Dito, meu filho, o papai não morreu. Tenho de chamar Liberato ou Dona Lena. Ajude a mãe, meu filho, ajuda! Ela implorava de joelhos. Porém, aquela criatura saltou sobre a mulher sem piedade alguma. Ergueu o corpo dela acima de si e cravou as garras bem na sua barriga. O sangue jorrou da boca de Zezé, que em seguida foi jogada novamente no meio do matagal. A criatura se aproximou ao ver a mulher agonizando. Rasgou seu abdômen dilacerando as entranhas. Em seguida se levantou e se alimentou do cavalo, deixando ali apenas sua carcaça. Quando Liberato encontrou seu Bento, ele havia sangrado até a morte. Dona Zezé foi encontrada pela família de Gilmar, assim como o cavalo e a carroça. Um boato malicioso e cruel passou a correr na nossa vila. Expedito não era mais o rapaz corajoso que todos pensavam. Era um menino covarde que fugiu, abandonando os pais à própria sorte. Ele estava desaparecido. Havia se embrenhado nas matas e não voltou sequer para o enterro dos próprios pais. Liberato e o padre precisavam encontrar aquele jovem o quanto antes. A vila precisava dele, que fugiu se culpando por ter matado o pai. Depois de alguns dias, distante dali, uma carta era aberta. Um sorriso de boa lembrança tomou o rosto de quem a lia. Ora só, quanto tempo, disse o homem correndo os olhos pela escrita. Minha nossa, mais 2 é? Isso não é lá muito comum, disse o caçador. De quem é? Perguntou o amigo que o acompanhava. De uma velha amiga. Tá precisando de ajuda. Mas o que é que a aflige, grandão? Perguntou o segundo homem. Lobisomens. Disse que tem 2. Isso somente que ela sabe. Estão atacando a região onde mora. Vamos, meu companheiro, nós temos de ir. Essa aqui é especial. O amigo do caçador perguntou para ele. Mas enquanto ao padre Oscar, ele não disse que era urgente? É, eu sei. Eu tô sabendo, mas é no caminho, gigante. De lá nós partimos até aquele velhote.